Deixe-me só. Ok, muito bem. Ainda estamos a ter pessoas aqui na sala de espera para entrar. Estou a autorizar. Eu vou gerindo aqui a sala. Para nós é um prazer estar novamente aqui convosco. Naturalmente, aqui o município de Braga teve um papel fundamental nesta ponte e aproximação, nesta germinação quase que literária. E dar nota de que para nós é sempre muito bom termos um conjunto de leitores argentinos, de Buenos Aires, e não só, porque já estiveram em sessões anteriores outras pessoas até a partir do Brasil, que foi um prazer ver que vocês são um grupo bastante ativo e diversificado, e para nós é um prazer estar novamente convosco. O nosso objetivo para este ano, como dizia também a doutora Ana, é continuarmos a dar nota de alguns autores, sobretudo aqueles que têm alguma relação também com Braga. E voltamos a Camilo novamente numa segunda sessão. Já estivemos em Camões com duas sessões. Camilo volta até nós hoje com os 12 casamentos felizes. No fundo, são histórias, quase histórias de amor, mas sobre isso a minha colega Sandra irá falar. E depois a nossa intenção continuarmos a viajar ainda no panorama literário concelhio, passa por Ondina Braga, tínhamos que ir naturalmente à obra dela, e depois também pelo nosso Sebastião Alba. E no fundo vamos remarcando também estas sessões até ao final do ano. Hoje temos os 12 Casamentos Felizes, que é uma obra de Camilo Castelo Branco, publicada em finais do século XIX, em cerca de 1861, sendo que eventualmente são 12 histórias de amor. Sandra, vou passar-lhe a palavra, Obrigada. partilhar do seu entusiasmo pela leitura, também pelas comunidades de leitura que tem vindo a organizar com muita gente aqui na biblioteca. Eu gosto muito de literatura, gosto muito de leitura e para mim é uma enorme satisfação estar hoje aqui. Não digo isto só por dizer, digo mesmo porque é muito bom ver tanta gente junta, saber que há tanta gente e de partes diferentes do mundo que se juntam para falar de um autor, e ainda mais neste caso, um autor português, do qual temos muito orgulho, e que até é um ponto de referência para quem quiser visitar Famalicão, que fica aqui perto de Braga, onde está a Casa de Camilo. Pronto, e fica o convite para todos. Então, Camilo, vocês já. Se eu estiver a falar muito depressa, digam, está bem? Porque pode, não sei se me estou a fazer entender. Está eh, bem, está bem, está Pronto. bem. Ok, obrigada. Pronto, então, o nosso Camilo, foi um autor que produziu muito, muito, em termos de literatura. Ele escreveu, muitos géneros, desde poesia, romance, novela, conto. Foi dramaturgo, foi tradutor, pronto, ele foi assim muito multifacetado, como se costuma dizer, muito prolixo na sua produção literária. Ele publicou mais de 260 obras, uma média de 6 obras por ano. Isto é um feito, não é? Pronto. Ahm, Camilo era uma pessoa com uma vida muito rica, teve uma vida, pronto, com bastantes. Como é que eu hei de dizer, acontecimentos marcantes.
e talvez por isso também tivesse mais bagagem para contar tantas histórias. Neste caso, estamos a falar de um livro dele, Os Doce Casamentos Felizes, que é um conjunto de 12 contos, em que o tema central é o casamento, mas que foge à linha de escrita do romance que ele costuma escrever. Camilo é aquele que se chama um ultrarromântico. Então, ele escrevia muito sobre as tragédias em torno do amor, todo aquele drama, aqueles grandes desgostos, enfim, todas aquelas vivências muito intensas em torno do amor e da saudade e da desgraça, que poderia haver, em fazer as escolhas erradas ou quando aconteciam coisas más que impediam a concretização daquele grande amor, enfim, portanto, todo um grande drama em torno do amor. Mas este livro foge a isso, de certa forma, porque estes contos têm em comum ah, o facto de mostrarem o casamento de um ponto de vista hum, quase sem moral, ou seja, ele ironiza a instituição do casamento, ele quase que nos mostra uma faceta ridícula de como alguns casamentos se realizam, pondo em causa justamente aquilo que está por trás do casamento e que tem a ver com as convenções sociais, com a necessidade de garantir uma certa posição na hierarquia social, a hipocrisia que tudo isto poderia gerar, pronto, e a questão da hipocrisia também das moças, das mulheres puras, virtuosas, mas que afinal. Pronto, eu estava a ler a mensagem, ou melhor, a ouvir a mensagem da doutora Aira, peço desculpa, e de momento distraí-me, porque faço aqui uma nota apenas. Eu tenho deficiência visual, sou cega e estou com um programa de leitura de ecrã, e às vezes ele fala quando não deve, e então eu posso de repente sentir-me perdida. Desculpe, Ahm, Sandra, a culpa foi minha. Eu é que não pus foi nada, não se o link, preocupe. caso alguém não tenha ainda descarregado a versão que eu enviei e sugeri, eu pensei que não fosse incomodá-la tanto. Peço desculpa. Não, não, ele fala por tantas outras razões, não se Ok, preocupe, ok. Paraíba. Bem, Não, bem. não. Pronto, eu não me vou esticar muito na apresentação. Eu não sei quanto tempo têm gasto outras pessoas a apresentar, se há um padrão, mas porque é a minha primeira vez neste clube, mas agora que o descobri também pretendo continuar com muito gosto. Mas eu não me quero esticar muito, porquê? Porque eu acho que é bom que haja a liberdade de cada um expressar aquilo que sentiu ou que lhe ocorreu enquanto esteve a ler esta obra. Então, estava eu a dizer, pronto, que o Camilo nesta obra põe a nu, ah, põe à nossa frente todas estas
hipocrisias a nível moral, a nível religioso, a nível social, e de como às vezes a felicidade de um casamento surge à custa de coisas que realmente são questionáveis, não é? Pelo menos naquela época em que a beleza da mulher tinha um papel muito importante, não tanto como ela seria depois como pessoa, não é como pessoa que se interessava, era como esposa, tinha que ser aquela esposa virtuosa, um, em que o homem era aquele que tinha o direito de andar por maus caminhos, por assim dizer, e de ter os seus desvios, ah, e ter uma vida bastante, como é que eu ia dizer, colorida. Enquanto a mulher não tinha de estar recatada, a aprender a ser uma boa esposa e mãe. Pronto, e então ele vai ironizar com estas questões todas, usando uma linguagem que já nos é muito própria de Camilo, que por vezes não é muito acessível devido à época em que ele escreveu, mas que é muito fluida, é muito. É de uma leitura muito agradável, e que nos deixa a pensar e até a sorrir perante, pronto, toda esta fantasia, toda esta ironia, toda esta forma que ele tem de descrever, de descrever o ambiente social da época, e todas estas vivências dos casamentos. E eu particularmente gostei da história em que, para que uma jovem ficasse com a sua, falta uma palavra, com a sua moral intacta, sendo que ah, o senhor dono da casa onde ela estava a residir, porque ele, portanto, isto é o 12º conto que eu estou a falar. A Sofia, estava a residir na casa do suposto sogro, porque tinha engravidado do filho dele e o filho não tinha reconhecido a Sofia para sua esposa. Então ela ficou lá, mas como ele adoeceu, resolveu que tinham de casar para lhe salvar a honra antes dele morrer e ela, pronto, não ficar com uma imagem social que não lhe fosse conveniente. E então é engraçado porque ah, eles são casados com ele no seu leito de morte e o beijo que ela lhe dá, já ele estava morto. Pronto, isto é o cúmulo a que chegamos, da imoralidade, não é, do casamento. Quando o casamento pode ser feliz, porque deixa feliz uma mulher que fica com a sua vida garantida, ainda que o marido seja o morto que está na cama. Pronto. E era isto que eu queria comentar convosco, apesar de que poderia comentar outros contos que eu achei hilariantes, mas quero ouvir de vossa parte também e conversarmos sobre isto. Obrigada. Obrigada, Sandra. Eu não sei se dos presentes que estão em sala, se algum teve a oportunidade de ler a obra.
porque aquilo que nós costumamos fazer é deixar 10 a 15 minutos de intervenção, ou 20, dos nossos convidados, e depois lançar naturalmente um espaço de intervenção de quem leu a obra, se alguém quiser dizer algo sobre a experiência leitora e também, de alguma forma, dar-nos a oportunidade de ler alguns excertos da mesma obra. Portanto, basicamente, é isso que nós temos vindo a fazer também nas outras sessões. Eu não sei dos presentes se alguém teve a oportunidade de ler a obra. Não, Eu não sei. não. Não, não sei. Ninguém teve. Portanto, ninguém teve. Por isso, eu ia sugerir que a Sandra eventualmente falou agora no 12º conto. Os contos são muito pequeninos, leem-se muito rapidamente, são pequenas historietas, todas elas de facto centradas no conceito de amor, desamor, no fundo de traição e ou das imoralidades que possam rondar. Não sei se a Sandra depois quer dar nota de mais algum outro conto que entretanto tenha-lhe tocado mais, porque isto basicamente é partilharmos connosco as experiências leitoras de textos. Sandra. Certo. Não sei se a doutora Ana Ferreira, peço desculpa só de lançar este desafio, se teve a oportunidade. Teve, doutora Ana? Sim, li, e até inclusive o 12º de que falou, não é? Que começa com uma frase de Cervantes, não é? E que efetivamente Sim, nos aborda aqui, não é? Curiosamente exato. falou nesse e começa com uma frase de Cervantes que eu não consigo reproduzir, mas que poderia ver, mas que me Sim, recorda que começa. E que portanto que aborda esta temática da moral, não é? E para nós mulheres realmente olhamos para estes textos e percebemos que, não é? Que a forma como, portanto, as mulheres eram retratadas, não é, naquela altura e hoje em dia, efetivamente, continuamos a ter, não é, estes textos acabam por ser atuais porque se evoluiu, mas no entanto as mulheres ainda têm aqui às vezes que lutar, não é? Porque aquilo que uma mulher faz muitas vezes é mal visto, enquanto um homem parece que tem toda a liberdade. E Camilo aproveita, não é, neste tom também aqui para falar sobre isto, não é? E como contou a Sandra neste conto, até que estar ali, não é? Com a casar, mas com uma pessoa morta, não é? Mas casou, não é? E, portanto, isto tudo tem aqui esta forma também satírica, não é? E que realmente aconselho a quem não leu, porque são historietas muito interessantes, não é? Destes casamentos, não é? E que realmente são muito interessantes e que eu acho que também é curioso que tem sempre aqui, Camilo consegue-nos levar sempre um bocadinho para esta atualidade e para temas que ainda hoje nos fazem refletir muito sobre determinadas temáticas, não é? Porque vivemos, não é? Quer aqui, quer na Argentina, não é? Numa sociedade democrática, mas vemos que há aqui grandes ameaças e, portanto, nós mulheres ainda continuamos a ter que, muitas vezes, não é, ter que dar continuidade ao trabalho que foi feito por muitas mulheres, não é? sim. Sim, sim, acho que a ideia atual, ainda que hoje esteja muito mais Sem dúvida. disfarçada, não é? Parece que as mulheres estão a ganhar mais terreno no trabalho, etc. E isso leva a uma independência financeira e, portanto, também a uma independência da vida em geral, não estar dependente de um marido que a sustente para ficar em casa, etc. Mas, por outro lado, há um imperativo social para que todas tenham cuidado estético, que não é exigido aos homens. Já é mais, mas não tanto, não é? E isto é um paralelo que se faz muito com a imagem da mulher que Camilo transmite. Aquelas moças que ficam rosadas, elas são lindas quando são ah, quando têm uma pele maravilhosa, uma pele que fica ruborizada, fica rosada,
quando por qualquer razão, enfim, sentem algo que faz bater mais o coração, o bater das pestanas que mostra a sua sensualidade. Pronto, todos estes gestos muito femininos, muito necessários à afirmação da postura da mulher. ah, e é engraçado como nós vemos que ainda hoje nós mulheres temos que ter uma série de cuidados conosco, para sermos quase que aprovadas. ahm, Ainda que já haja algumas que se rebelam contra isso, mas nós vamos na rua. E ainda há pouco, quando vinha para aqui, para a biblioteca, ahm, encontramos várias lojas novas de esteticista. Não sei como dizem aí, na Argentina, de estética, portanto, lojas precisamente que são maioritariamente frequentadas por mulheres para tratar das sobrancelhas, das pestanas e do resto da Mas também manicure. sabemos aqui que o Camilo também era um grande apreciador das mulheres e que teve Ai, aqui sim. muitas, também é um lado muito interessante deste autor. Ai, sim, sem dúvida, sem dúvida. E depois, o outro aspecto muito engraçado é que ele fala muito naqueles achaques, mais um termo que eu não sei como traduzir, quando as mulheres desmaiam, ficam doentes, têm um desgosto, uma situação que não lhes agrada porque o amante as deixou, o amante fugiu, ou não as reconheceu, então elas desmaiam, elas ficam na cama, pronto, ficam muito mal. eh, É muito engraçado, como parece que isto faz parte do teatro, não é? Do teatro do romance, daquela altura. Um, Pronto, Sandra, e sim. temos aqui primeiro uma intervenção do Gaston, em que dizia há pouco que nós temos de facto um ideal de como as coisas devem ser, Sim. mas nós somos diferentes do ideal e de facto Camilo reflete muito bem isto nas suas diferentes obras, em particular nesta dos 12 casamentos supostamente felizes, e vemos que a felicidade está aqui um bocadinho invertida. E eu estava há bocadinho, como você falou, no 12º casamento, eu estava a ler agora aqui umas passagens que eu acho que depois vale a pena lermos em voz alta. A Maria Fernanda de Souza levantou a sua mãozinha, portanto, quer É, intervir. Olá, boa tarde. olá, tudo bem? Tudo. Olá. Embora seja um romântico, do romantismo, ele é como é, a passagem do romantismo para o realismo. Eu penso em essa de Queiroz, quando leio ou li alguma coisa, e pelo que a obra 12 Casamentos está a mostrar, o realismo do casamento no século XIX, e que, como a gente falou, podemos chegar até hoje com algumas dessas características. Mas é prévio o realismo? Como, não sei se eu queria saber bem isso. O É o Camilo Castelo primeiro. Branco. Sim, sim, Fernanda, efetivamente o primeiro livro de Camilo que faz, digamos, a transição para o realismo, sim, É, sem sim, dúvida. Pelo uso do humor, pelos detalhes que ele usa, não? Da vida cotidiana verdadeira, não? Sim, e o retrato mais, às vezes, mais cru, em algumas cenas, que nós podemos assistir, não é? Esta crítica social constante que nós vemos na voz literária de Camilo é um bocadinho o reflexo também da própria
aceitação de muitos casos na sociedade, que ele É, participava naturalmente e traz isso para a reflexão um bocadinho das suas obras. Ele era um bocadinho revolucionário, não é? E muitas vezes entendido por pares. E de alguma forma reflete essa realidade que vive para a sua obra. E isto mas eu acho que está em toda a extensão das obras sua obra. que ele de facto veio escrevendo. Sandra, não sei se ia dizer alguma. Não, eu fiquei curiosa com as partes que a doutora Aida mencionou que gostaria de ver lidas aqui do 12º Sim, casamento. sim. Eu até posso, se me permitirem, e portanto, Com certeza. fazer a partilha aqui visual da parte que eu estava aqui a ler, e porque também eu penso que é interessante aqui por parte do clube trabalharem a língua portuguesa e a leitura da língua portuguesa, não é verdade? Não sei se os presentes aqui querem ler. Eu estava aqui a ver, estava aqui a ver esta parte quase final, em que se vê claramente. Eu agora estava a fazer aqui a viagem para outra. Portanto, isto é uma do fecho, mas que se vê claramente que de um casamento resultou um certo alívio por se ter ficado viúvo. Eu acho que aqui, durante a obra, não sei se vocês tiveram essa ideia, há muito aquela ideia do casamento por necessidade, Uhum. e os viúvos e a palavra viúva, portanto, e vai aqui sendo repetida ao longo da obra a palavra viúva e viúvo, e há aqui sempre o facto de se perder o ente querido ou o esposo ou a esposa, há aqui às vezes um certo alívio, não é? E então há aqui uma última parte em que uma das personagens, porque está aqui muitas partes são dialogantes, hum, em que ele aqui no final diz exatamente que alguém pergunta, aqui das personagens pergunta, isso sabia eu já, e o leitor também adivinha, antes de eu dizer, quando o romance vier a Loma. Diga-me singelamente agora se foram felizes. Esta ideia dos casamentos felizes, dos 12 casamentos felizes. E depois, no final, há aqui uma resposta do narrador, de uma das personagens, em que diz, de forma irónica, naturalmente, não sei se alguém quer ler aqui da sala. Alguém quer ler? Eu posso ler se quiserem. Maria É, Fernanda. sim, eu leio, eu leio. Sim, Tão sim. felizes, meu caro amigo, que Pedro de Castra esteve doido quando sua esposa foi condenada à morte pela medicina durante o contágio da cólera em Lisboa. Causa espantosa. O homem da água pura e dos ares sadios vive hoje gordo e forte, respirando o mau ar e bebendo a má água de Lisboa. O coração é muito e a felicidade doméstica é tudo. Não sei se só por este parágrafo, para quem não leu e que de alguma forma se consegue, no fundo, universalizar em toda a obra, há aqui esta postura sempre de alguma felicidade. Eu não sei se vocês querem fazer, a Fernanda se quer fazer essa interpretação. Uma coisa que me chama atenção é quando o Camilo dialoga com o leitor. Isso adoro, Sim. ao estilo Machado de Assis, que faz com que o leitor esteja no meio do texto. Isso é super interessante, Uhum. porque fala conosco, não? Você já Exato. está, olha, pensem vocês, da sua parte, o que estão a ler, não? É, eu não li todo o conto, na verdade, desculpem, mas não tive tempo, mas já dá para ver que o coração é muito e a felicidade doméstica é tudo. Pareceria como que ele está feliz, não? Pela morte da sua esposa, pelo que eu interpreto da leitura desse parágrafo, não sei. Exato, 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 e isto é um bocadinho extensível aos outros contos, porque no fundo o facto da esposa ter morrido ou ter falecido, não é?
Ele ficou gordo e forte. Ele hoje ficou gordo e forte, quer dizer, não é? Alimentava-se melhor, e vivia de facto em Lisboa, não é? E há aqui esta também muito curioso, porque ele dá sempre as pinceladas. Quem lê Camilo consegue ler Camilo com várias pinceladas, não só do Minho, do Alto Minho e de várias regiões, mas muito a Lisboa, porque ele era sempre um bocadinho o contraste entre aquilo que era o provinciano, não é? O viver mais nas periferias e depois o contraponto com a vida em Lisboa. Portanto, ele foi para Lisboa e vive gordo e forte, respirando na- o mau ar e bebendo a má água de Lisboa. Portanto, também não era um sítio bom para se viver por via do contexto, mas ao mesmo tempo o coração é muito e a felicidade doméstica é tudo. Mas ficou viúvo, não é? Ficou viúvo, É, não é? E aqui nós vamos aqui conseguindo de alguma forma dar nota disto, que é ironicamente ele vai-se viajando exatamente por estas relações. Não sei se a Sandra quer fazer mais alguma apologia ao outro conto. Vamos Pronto, invocar. eu não memorizei a numeração Uhum. de todos os contos, mas houve alguns aspectos que me tocaram, sim. Por exemplo, uma situação em que havia um rapaz, um cavalheiro que tinha várias amantes, e ele queria ver qual delas é que tinha um dote suficientemente grande para poder salvá-lo das dívidas que ele tinha e, portanto, proporcionar-lhe uma boa vida. O que estava aqui em causa era o dote, o melhor dote em dinheiro, não é? Da mulher, não propriamente qualquer sentimento. E depois, aquela que o aceita, a mãe não lhe permite ter o dote que ele gostaria que ela tivesse. E porquê? Porque é a própria mãe, que é muito mais velha do que o cavalheiro, que se apaixona por ele. E depois o Camilo acaba por ironizar, dizendo: "Ah, e agora explique-se estas coisas, expliquem-se estes amores, não é? Entre pessoas muito mais velhas, e mais novas." E é engraçado porque hoje em dia nós continuamos a criticar esse tipo de situação. Quando há um casal em que um dos membros é muito mais, ou pelo menos tem idade a mais, nós o que é que dizemos logo? Quando vemos aquelas notícias de atores ou pessoas famosas que supostamente têm bastante dinheiro e que estão com um companheiro ou companheira muito mais novo, o que é que nós dizemos? É um caça-fortunas. Pois, claro, com o dinheiro que tem, claro que consegue ter quem quiser, não é? Então, mais uma vez, é como se o dinheiro comprasse o afeto, certo? Ah, então, Camilo estava, de alguma forma, à frente. É isso mesmo, Maria Fernanda, atemporal e universal, é isso. Era aí que eu queria chegar. Ah, e pronto, e depois ele também fala. Desculpem, o meu leitor continua a dar aqui os seus alertas de quem ingressa, de quem sai, e eu desoriento. Ahm, mas pronto, ele também fala muito das pessoas. O Camilo deve ter tido muitas interações sociais. Eu acho que ele deve ter conhecido muita, muita gente nas suas idas e vindas,
e foi assim que ele também foi tomando conta foi tomando conhecimento de muitas histórias, porque parece mesmo que que não são tão ficção assim, são histórias de alguma forma que ele conheceu. Eu acredito piamente nisto, porque é normal, não é? Que sendo ele uma pessoa culta e com pois, estava a ler a nota da Maria Fernanda, muito observador. Sim, e então ele deve ter tido muita oportunidade de escutar estas histórias. E uma coisa que ele também fala muito é da hospitalidade dos minhotos. Portanto, nós estamos na região do Minho, para quem não sabe. Ah, portanto, Braga é a capital do Minho, e ele fala muito na hospitalidade das gentes destas, eh, desta parte de Portugal. Um, Ficção é a mera realidade. Sim, Ana. Sim. No fundo, às vezes perguntamos o que é mais real, se é ficção, se é a própria realidade, não é? Às vezes até é difícil distinguir. E os próprios autores não fazem grande questão em que nós saibamos, afinal, o que é ficção, afinal, o que é realidade, porque assim não se comprometem tanto. Ahm, Pronto, então estava eu a dizer sobre a hospitalidade aqui das gentes do Minho e Trás-os-Montes, ele também fala desses convívios que ele supostamente ele, Camilo, não sabemos se foi ele, se foi este narrador que ele encontrou para os 12 casamentos, não é? Mas, seja como for, ele fala muito destas interações, também destas interações sociais, e isto no meio de tanta ironia e de tanta imoralidade, digamos assim, ou hipocrisia que ele fala, acaba por ser bonito, não é? Ou seja, é quase como um contraponto a esta parte da obra. Há um contraponto, ou seja, pronto, apesar de haver estas coisas a nível social, das pessoas serem assim, nas suas relações, ah, no que toca à instituição do casamento, porque o casamento é visto como ah, aquilo que cola, que une a estrutura social que de alguma forma é vista como decadente, né? Então, o casamento acaba por ser algo que se procura assegurar como sólido para garantir a estabilidade social, né? Ricos com ricos, pobres com pobres, ah, que não haja filhos ilegítimos, que não haja mortes desnecessárias, ou que a morte seja algo justo, atribuído a quem a merece, ah, mas que nem sempre é possível. Então, há todas estas nuances que ele procura mostrar sobre o casamento enquanto instituição que se procura seja assegurada, não é? Mas que infelizmente é assegurada à custa de, pronto, de muita coisa má. Ah, e por outro lado, contrapõe isto com as relações sociais a um nível mais informal, ah,
sem instituição nenhuma, e que se baseia na boa hospitalidade, no dar sem pretensões de receber, ah, na disponibilidade das pessoas para, para acolher em sua casa alguém que precisa, de um pouso para dormir, para descansar na sua viagem. E é engraçado esse contraponto também. Então, fiquem, fiquem à vontade para visitar o Minho, porque estão garantidas as condições para que sejam bem, bem acolhidos, de acordo com o Camilo. Doutora Ana, não concorda? Vale a pena? Não, eu concordo inteiramente que é muito bom visitar o Minho. Eu também já vivi em Lisboa e aqui o Camilo dá-nos aqui uma perspectiva, não é? Da água-má, dos ares de Lisboa. Mas também é uma coisa curiosa que ele começa o livro de uma forma que eu até fui aqui revisitar, quando ele diz também, que eu acho engraçado, que ele diz: raro marido há aí, uma vez ao menos em cada dia, se não arrependa de confirmado, não se arrependa de o ser. Portanto, os maridos arrependem-se pelo menos uma vez por dia de o ser. E isto é muito engraçado, não é? Porque há sempre, nos casamentos ainda todos os dias, nós às vezes achamos que os maridos dizem sempre, ai, porque a mulher é que manda em casa, mesmo nos dias de hoje, não é? E esta alusão aqui do Camilo a dizer que pelo menos uma vez por dia eles arrependem-se do casamento, mas depois eles acabam por ser felizes também no casamento, não é? Mas ele fala aqui primeiro que isto realmente eles arrependem-se, que são enfeitiçados pela formura da mulher. E eu acho muito curiosa esta forma também como ele começa aqui este livro, não é? E que parece assim uma coisa tão atual, porque muitas vezes quando ouvimos os casais falarem hoje em dia, não é? É sempre algo que se brinca, não é? E ele também Sim. diz aqui que não é? Quase que ele depois também mais. Eu fui buscar aqui o texto e ele diz: o casado de ontem vem hoje dizer ao amigo celibatário que não imole sua liberdade no altar do interesse. E menos ainda no da paixão. Portanto, meus amigos, muito cuidado, que isto aqui, o amor, a paixão, isto às vezes pode nos atraiçoar. Portanto, vocês tenham cuidado. E acho muito curiosa como ele também começa este livro, não é? Aqui dizendo-nos também isto sobre os homens casados ou aqueles que vão casar. Acho também a forma como ele pega começando este livro, também muito, muito curiosa. Sim, e a forma como ele termina também é muito É. engraçado. Quando ele diz, e quanto ao 13º casamento, é mais ou menos assim, eu não estou a ler, não é? Mas ele diz, Sim. queira o caro leitor contar a sua versão do casamento para podermos acrescentar aqui a este livro ah, Ó Sandra, mais... eu acho que este livro teria continuidade. Se a gente pegasse aqui em mais Exato, homens, eu acho que nós tínhamos aqui um livro que chegaria, não é, a ter as 500, 600 páginas, porque seria muito engraçado. Portanto, ele dá exato. quase que este livro é um livro em aberto, não é? Exato, porque ele convida ao leitor, não é? Então, caro leitor, é quase como se dissesse, atreve-se a contar-nos o seu feliz casamento para que conste este livro, não é? Pronto, mas é engraçado que, no fim de contas, o que é que nós retiramos daqui? A ideia é que, ok, aconteça o que acontecer, Acontece. apesar de todas as peripécias mais escandalosas ou mais estranhas ou mais, sei lá, fora de contexto, a verdade é que as pessoas arranjam uma maneira de viver felizes quando estão satisfeitas, com quem estão. Como é essa felicidade? Isso tem a ver lá com a vida de cada um. Ele não entra muito por aí em critérios de felicidade, não é? Pronto. Sim. Mas pronto e pronto que sejam felizes, é isso que interessa, as pessoas sentirem-se felizes. Agora, como cada um se sente feliz, o que é preciso para isso? Isso aí já é com cada pessoa, Cada não um. é? Porque depende de cada um de nós.
Pronto, Cada um tem que encontrar a sua felicidade nas relações que vive, não é? exato. Mas é isso, tem que ter produtos de qualidade, produtos que chegam aos nossos consumidores em perfeitas condições e que não só cumprem todas as obrigatoriedades legais, mas estão um ponto acima. É isso que nós queremos empregar. Eu não percebi se alguém interviu, se foi aqui uma voz Eu também não. secundária. Peço desculpa, não consegui Acho que sai da Maria Borges. O som. Ok, ok. Maria Borges. Ok, não sei se a Maria Borges depois quiser intervir. Dar nota que Camilo Castelo Branco tem também, é assim, estas obras são obras que foram escritas no século XIX e que, para quem está habituado a ler os autores mais contemporâneos, tem maior dificuldade, às vezes, na leitura da narrativa, não é? Porque é muito verboso, tem uma sintaxe assim, às vezes um bocadinho mais latinizante, e a leitura não se faz tão escorreita, nem de uma forma tão funcional, mas para quem quiser fazer este exercício de riqueza e enriquecimento vocabular da língua portuguesa, Camilo, efetivamente, é um dos autores que pode ser revisitado permanentemente, porque é riquíssimo em muitas palavras, em muito vocabulário, que tem caído em desuso, infelizmente para nós, porque cada vez mais nós verificamos que os jovens usam quase 20% do vocabulário, 70% do vocabulário mais ou menos dito regular do nosso dicionário, da nossa semântica, e portanto é bom nós revisitarmos também livros, tal como este, que é mais fácil de ler, porque são 12 contos, basicamente são 12 contos, pequenos contos, e onde aí podemos revisitar muito da riqueza vocabular, que sendo mesmo do século XIX, ainda está, naturalmente, em uso na nossa gramática, nos nossos dicionários, e que devemos sempre revisitar. Por isso, eu aconselho vivamente, com algum tempo, se vocês quiserem ir lendo um ou outro conto, devagarinho, porque é a nossa riqueza, de facto, da língua portuguesa que está lá, literariamente, subejamente bem escrita, e também dar nota que existe este site, eu vou partilhar aqui convosco. A obra de Camilo tem esta vantagem, porque já é mais antiga, as obras dele já estão mais em domínio público, é mais fácil nós irmos buscar outras obras dele em domínio público, e há uma coleção que foi agora publicada em PDF, que pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, e que estão os PDFs em texto integral, e que vocês, é mais uma fonte de informação, poderão também explorar para outras obras dele, nomeadamente, por exemplo, o famoso Amor de Perdição, que ele escreveu, não é? Que foi aqui também realizado, passado para a linguagem de filme, e que vocês podem também revisitar lá para ler mais Camilo. Acho que é um homem que, vivendo já no século XIX, consegue verter exatamente para a sua literatura muito do universalismo humano, das condições humanas que hoje ainda se verificam, não é? E aqui a Ana Clara Garritano estava a dizer a voz da mulher no casamento da época, através de uma voz masculina, sim, também vamos buscar muito do contexto sociocultural, não é? Económico que à época se vivia. E que agora também se vive, não é? Só que se escreve de outra forma, comunica-se de outra forma, estes problemas de casamentos de infidelidades, amor, desamor, o amor, a paixão, vai aqui também acontecendo nas relações atuais, não é? Sim, exato. A Maria Fernanda está a escrever, embora seja a língua portuguesa do século XIX, a temática universal ajuda a entendermos bem o jogo de identificações e pela verossimilhança. Sim, sem dúvida. Este conceito da verossimilhança vai buscar também aquilo um bocadinho do realismo, que há pouco também a Fernanda estava a dizer, não é? Realismo e ultra-romantismo, e é um bocadinho o exacerbar das emoções nas relações humanas,
mas sempre com base na verosimilhança dos factos que se vivia em sociedade. Uhum. Não sei se Sim. sim. Queria acrescentar aqui um ponto interessante na biografia de Camilo. Ele teve uma relação também bastante conturbada com uma senhora chamada Ana Plácido, que também é escritora, mas de quem quase não se fala. Curiosamente, fala-se só da obra de Camilo. Pronto, as razões não as conheço, era só uma curiosidade. Diga? Não percebi. São conversas Paralelas. paralelas, sim, sim. Eu estou a tentar ver, mas às vezes não consigo apanhar aqui a lista de quem está a falar. Sim, Sandra, continua. Depois também uma outra nota biográfica, o Camilo Castelo Branco acabou com a própria vida em 1890, em Famalicão, e ele fez-lo porque estava a ficar cego, e precisamente no dia em que ele foi lá à casa, o médico foi lá à casa, peço desculpa. E lhe disse que não havia nada a fazer, portanto, o Camilo Castelo Branco estava a ter uma cegueira progressiva, supostamente devido à sífilis, e ele, portanto, naquela época não havia as tecnologias que temos hoje, e em consequência disso ele não poderia continuar a escrever e a trabalhar, portanto, ia fazer aquilo que ele tanto gostava de fazer, ah, o que significou que para ele era o fim da vida, e no dia em que o médico lhe disse que não havia nada a fazer para ele, que fosse apanhar os bons ares do Gerês, o Camilo colocou fim à vida, o que é, pronto, um dado interessante quando nós pensamos que se fosse nos dias de hoje tal, não teria acontecido, porque, porque hoje temos tecnologias que permitem que pessoas sem visão escrevam e trabalhem, não é? Pronto. E foi isso que fez com que ele falecesse com 65 anos, ainda era relativamente novo, não é? Para a época já não tanto como hoje em dia. Hoje em dia uma pessoa com 65 anos é uma pessoa bastante jovem. Naquela época não seria tanto, mas ainda assim, pronto, não era tão idoso. Foi só algo que me recordei de partilhar convosco. Camilo tem muitas obras interessantes. Acho que este site que foi indicado merece ser visitado, porque ele, apesar da linguagem, para uma pessoa que não é portuguesa, para uma pessoa portuguesa já tem os seus desafios, não é? Porque não é a nossa linguagem contemporânea, é uma forma de escrita, pronto, mais rebuscada. ah, mas para uma pessoa que não domina a língua portuguesa pode ser mais desafiante. De qualquer das maneiras, eu acho que o conteúdo merece o desafio, por isso fica mesmo aqui a dica de, deste site com todo este espólio do Camilo. Ah, Muito bem. Pronto, não sei, olhem, eu particularmente eu diverti-me a ler os casamentos felizes, ah, porque achei que há temas que se vão repetindo um bocadinho ao longo de todo o livro. É um bocadinho inevitável, não é? Tem a ver com as vivências daquela época e que acabam por ser as da nossa, como já vimos.
mas de qualquer das maneiras, cada história é uma história e acaba por trazer sempre qualquer coisa de novo e aqueles gestos impetuosos de as damas se atirarem aos pés do cavalheiro, meu amor, mas eu te pertenço, faz de mim o que quiseres, etc. Portanto, estas atitudes todas tão exageradas, hoje colocam-nos um sorriso a pensar, oh senhores, mas será que ainda há filmes, entre aspas, destes? Sim, se calhar há, não é? Se calhar há, depende de cada um. Acho que pode ser uma. Muito bem. Sim, sim, Fernanda, acho que trabalham o Camilo, acho que sim. Nas escolas portuguesas trabalham Camilo. Não, eles agora não têm nenhuma obra específica de Camilo, que estudem, não é? Eles têm agora outras obras paralelas, pese embora sim, alguns professores levam Camilo para as aulas, sobretudo do ensino subsecundário, entre os 16, 17, 18 anos. Entre os 16, 17 e 18 anos, sobretudo a questão do amor de perdição, não é? O amor de perdição é das obras que mais é, no fundo, abordada em contexto de sala de aula e que os professores convidam os alunos também à leitura. Aquilo que me parece, e é um problema que eu penso que deve ser extensível também a vários países, e vocês também poderão partilhar, é que a literatura portuguesa nos dias de hoje é muito espartilhada nos manuais escolares. Isto é, os manuais escolares trazem, mesmo no português de literatura A, trazem textos, trazem excertos das obras e muitas vezes os excertos das obras são aqueles que ficam aos alunos, porque por mais que sejam aconselhados a ler obras integrais, e são em muitas situações, eles não as leem, não é? E o Camilo, neste caso em particular, é lido às vezes só por excertos das obras, não é? E eles conhecem alguns excertos de algumas obras, e eles normalmente gostam, particularmente, quase como os Maias do Eça de Queiroz, eles gostam particularmente dos excertos onde há o amor, a paixão, a sensualidade, e esses são aspectos que atraem aos jovens, naturalmente, e compreende-se. A questão do incesto, do ter uma relação amorosa com uma irmã, e portanto, isso os miúdos falam e gostam de partilhar, e isso chama-lhes a atenção. Mas depois o trabalho de ler uma obra integral, eu penso que agora nesta fase, aquilo que eu vou acompanhando às vezes nas escolas é a falta de leitura de obras integrais. Não sei se convosco acontece a mesma, se sentem esse mesmo déficit, não é? Na leitura integral de obras. Não sei se a Maria Fernanda quer intervir, que estava a sanar com. Sim, sim, mas acontece a mesma coisa. Não conseguem ler um romance inteiro. Então, fica com trechinhos, com certos, com resumos, e perdem toda essa maravilhosa prática da leitura integral, não? Isso acontece aqui também. Já teríamos que ver como atrair os jovens para uma leitura desses textos. É difícil, mas essa temática dos casamentos talvez seja um tema que são curtos, então aí pelo menos aproveitar essa dimensão de texto menor, não? Acho. Sim, sim. Eu acho que os contos são
formatos de texto muito mais, no fundo, cativadores dos jovens leitores, não é? Até dos jovens, dos leitores não tão maduros, não é? Mesmo na fase dos 30 anos, para quem não tem muito o hábito de leitor, o conto acaba por ser sempre mais fácil de ser lido por pessoas que não têm tantos hábitos de leitura. E com os jovens a mesma coisa, eles pegam muito mais facilmente nos contos e vão lendo, não é? Mas a questão aqui depois é o tempo que os professores não têm para discutir uma obra inteira, não é? Ir buscar estes pormenores da semântica, da ortografia, o valor da palavra, de que forma aquela palavra tem maior impacto naquele texto, e fazendo aqui releituras exatamente com o mesmo vocabulário e compreender toda a dimensão social e cultural e histórica, muitas vezes, que uma obra tem e que lhes pode, de facto, dar um enriquecimento muito grande no fundo, à sua enciclopédia humana, não é? Aqui sou brasileira, diz a Ana Clara Garritano. Sou brasileira e essa de Queiroz, pelo menos na minha época de secundário, foi obrigatório. Sim, eu também estive, quando foi na minha época, quando eu andei no secundário, penso eu que foi até no meu 10º ano de escolaridade, em que andava no 10º ano, quando eu tinha os meus 16 anos, tive que ler os Maias, e eles agora também têm essa, na disciplina portuguesa, também têm que são convidados a ler, mas aquilo que nós verificamos é que eles são efetivamente leitores de excertos, não é? De excertos. Os miúdos, os jovens, são leitores de excertos. Também a produção. Também, também acho que há aqui um problema que é o seguinte: mesmo quando não são os livros que trazem os excertos e eles são convidados, os jovens são convidados a lerem as obras inteiras, eles não têm paciência para esse tipo de leitura na idade em que estão. Eu acho que é um tipo de leitura, parece-me a mim, que exige uma certa maturidade e só mais tarde é que se valorizam obras como Os Maias, O Crime do Padre Amaro, como estava a dizer a Ana, sim, e outras obras. Então, o que eles vão fazer é vão ao Google e fazem uma pesquisa de resumos, não é? E pronto, e ficam-se por aí. E agora temos as vantagens da inteligência artificial, facilmente conseguem aceder a um conjunto de informação que resuma os conteúdos básicos das obras e pronto, e fica-se um bocado por aí. É uma pena, mas eu, por acaso, já no âmbito de uma atividade aqui da nossa biblioteca, chamada Vitamina L, eu ia às escolas e fazíamos, portanto, sessões de, de biblioterapia, assim, uma coisinha muito leve, com obras que eles lessem e aconteceu de fazermos com os maias e de facto o que se verificava é que eles não dominavam a obra. Não, eles sabiam por alto a história, mas não dominavam a obra em si. Muito bem, nós estamos quase a chegar ao fim. Concordo, falta de maturidade e falta de hábito de leitura, sim. Eu acho que é uma situação que agora se está a alargar a nível mundial, muito por força também, naturalmente, das tecnologias Eu já nem quero falar na IA, porque a IA vai ser muito destrutora do poder da escrita criativa, isto é, os Uhum. miúdos vão ter muita dificuldade em criar textos do nada e do nada, usando eventualmente vocabulário que possa ter sido apreendido em leituras integrais prévias,
E vai ser muito difícil nós termos um jovem no futuro, eventualmente a começar do nada, a escrever do nada, um discurso bastante coeso e extenso. A IA vai ser usada permanentemente para responder às prompts que nós temos acesso, ajuda-me a criar um texto que fale sobre um amor impossível. E ela pergunta: sim, muito bem, ajudo-te a criar um texto, dá-me mais dados. Queres duas personagens, três personagens, quer que passe no século XX, no século XVI, em que espaço temporal? E a IA vai fazer isto tudo. Os jovens vão chegar lá, vão copiar o texto, muitos deles nem vão ter tempo de validar ou não vão querer validar os dados que lá estão, e vai daí que vamos ter textos maravilhosos, sem erros ortográficos, sem erros de sintaxe, maravilhosos, e todos vão ser escritores no futuro, exatamente a partir da IA. Se nós se lhes tiramos as tecnologias da frente e lhe coloquemos um papel branco com uma esferográfica, quero ver onde é que vão estar os escritores ou os autores de textos minimamente corretos agora, nos próximos, dir-se-ia quase na próxima década, nos próximos 10 anos. Quais são os nossos autores dos textos? Isto, de facto, é aflitivo. Eu, que também sou das humanidades, tenho isto muito também de preocupação, e nós somos biblioteca também, temos uma relação muito próxima com as bibliotecas escolares, desenvolvemos algumas ações de promoção do livro, da leitura, da escrita, e aquilo que eu noto, e vocês com certeza também devem acompanhar, é esta dificuldade na criação, não só na fixação para uma leitura mais extensa, literária extensa, e depois ainda maior dificuldade na redação de novos textos de forma autónoma, sem recorrer a tecnologias, a computador, em nada, não é? E, portanto, é mesmo terrível, estava a dizer a Maria Fernanda, é terrível. Mas o certo é que, é assim, hajam pessoas que ainda se vão deliciando com a leitura de obras, e se nós conseguirmos também ser um bocadinho embaixadores na promoção do ouvir histórias, não é? Saber ouvir, contar histórias, sempre vão afixando algumas viagens literárias de terceiros. E que vamos sempre tentando convidar e cativar para leituras. Esta questão do Camilo, hoje, com os 12 casamentos, é um indício, efetivamente, de fácil leitura, eventualmente mais fácil de leitura, e que foi um livro também sugerido na altura pela Sandra e pelo professor Sérgio Guimarães, que esteve connosco na sessão anterior. Não sei se alguns de vocês estiveram na sessão anterior. Ele sugeriu também alguns títulos de Camilo, e este foi um dos que ele também sugeriu para o ciclo de Camilo, que a Sandra está agora a iniciar em setembro, não é? E que tem aqui alguns títulos previstos para os próximos meses de Camilo, para ela poder estar a conversar com quem eventualmente tiver gosto de voltar a revisitar a obra, não é, Sandra? Sim. Não sei se quer dizer mais algum título que vai, entretanto, abordar no ciclo. Pronto, sim, é assim, em conjunto com uma voluntária da BLCS, que é a Maria Manuel Marques, a quem chamamos Mané Marques, porque Hoje não pode estar aqui, ela está. ela hoje, com muita pena, não pôde estar aqui, mas eu troquei impressões com ela sobre este livro, dos 12 Casamentos Felizes, e estivemos em acordo naquilo que eu aqui transmiti. Portanto, as minhas palavras foram também um pouco resultado da minha conversa com a Mané, e nós vamos então oferecer a possibilidade de uma vez por mês nos reunirmos para debatermos um livro diferente a cada mês, um livro diferente de Camilo. Aproveito ainda para
sugerir uma leitura sobre esta questão dos jovens não gostarem de ler. É um desafio para todos, chama-se Como um Romance. Este é o título em português. Não sei qual será, em espanhol, mas pronto, fica aqui o nome do autor também. Sugere a leitura desta obra, não é? Sugere. Chama-se Daniel Pennac. E fez um sucesso tão grande que até foi chamado Fenómeno Pennac. E muito obrigada ao Domingos por me estar a dar os parabéns. Pronto, esta é uma sugestão, porque ele fala sobre esta questão de jovens não gostarem de ler, de hoje haver pouca leitura entre as camadas de crianças e jovens, e o nosso papel como adulto e a forma como ele aborda isto é muito inovadora, mesmo, completamente fora do que estamos habituados. É uma surpresa muito agradável e acreditem que vão dar grandes gargalhadas. É muito, muito bom. Daniel Pennac, como um romance. Depois, diga, Sim, diga. ele está aqui, eu penso que ele está aqui em PDF também, já disponível online. Naturalmente que algumas são cópias pirata, não é? Mas nós podendo aceder a elas, às vezes é mais rápido se os quisermos ler. Pronto, depois eu gostava apenas de dar os parabéns. Ao pessoal de Buenos Aires por terem aí uma iniciativa extraordinária que todos devem conhecer, e que se chama Tiflo Libros, que é uma comunidade de leitura em língua espanhola, portanto, para pessoas com deficiência visual. Temos milhares, milhares mesmo de livros. Eles têm feito um trabalho excelente, do mais alto nível ao longo já de muitos anos, sei lá, mais de 20 anos. Pronto, quem quiser recomendar, www.tiflolibros.com.ar. Portanto, parabéns a este pessoal da Tiflo Libros e parabéns Argentina por terem uma iniciativa tão extraordinária. Eu, quando não encontro livros de que preciso em Portugal, recorro à Tiflo Libros e encontro lá e leio. Mas tem acesso controlado, não é, Sandra? Precisa de uma Acesso contrassenha. controlado, acesso controlado. Uhum, Podemos pedir uma senha de acesso fornecendo o nosso ahm, atestado de incapacidade multiuso. Portanto, o nosso documento que comprova a deficiência da visão ou o impedimento para ler, no caso, não é? pois, ok. E então diz que, mas aí esta biblioteca digital está em diferentes línguas ou só Ela está em espanhol, espanhol? pronto, mas tem livros em diferentes, muitas línguas, muitas Ok. mesmo. Uhum, Pronto, a maior parte do espólio está em espanhol, não é? Mas também temos em português, em inglês, em alemão, sei lá, muitas línguas. uhum. Francês. Muito bem, muito bem. Muito bem, eu não sei se mais alguém quer intervir. Hoje foi uma passagem rápida pelos 12 casamentos, não se fez uma análise assim profunda, porque também aqui deixamos aqui apenas no fundo o bichinho para a leitura, do nosso Camilo Castelo Branco, 200 anos, e vamos continuar, a Sandra vai continuar com uma comunidade de leitura, de Obrigada, Fernanda. sim, excelente análise. Muito obrigada, Maria Helena, também, a Maria Fernanda também. Vamos continuar com o Camilo também nos próximos 7 meses e a Sandra vai estando sempre aqui conosco. Para o próximo mês, vamos continuar com Maria Andina Braga.
É outra autora bracarense que nasceu, vou deixar aqui o link da página dela. Ela nasceu em Braga, mas foi uma mulher altamente viajada, isto já no século XX, mas foi uma mulher altamente viajada, onde ela deixou tudo sozinha, solteira, e foi viajar por vários países do mundo, onde ela deu aulas em França, deu aulas em Inglaterra, deu aulas em Macau. E foi uma mulher do mundo altamente viajada, e com uma escrita belíssima também, que vai valer a pena também ouvirmos falar sobre ela. Não sei ainda exatamente quem é que vamos ter aqui, vai depender agora. Pois, eu na altura recomendei o Jantar Chinês, que é uma obra de contos, para ser mais fácil a leitura. A dificuldade da Undina aqui prende-se com os direitos autorais. As obras dela ainda estão praticamente todas só impressas. Não há PDFs, cópias disponíveis na web, mas se o professor Cândido Oliveira Martins, que é um docente da Universidade Católica Portuguesa, de literatura portuguesa, ou a professora Isabel Cristina Mateus, da Universidade de Minho, se permitirem, eu vou eventualmente dar-lhes, permitir ou pedir autorização para fazer uma digitalização dos contos do Jantar Chinês, é uma obra que nós partilhamos também com os jovens do ensino secundário, portanto, os jovens com os 16, 17 anos, e que poderá ser uma primeira introdução à Ondina, se vocês quiserem ver. Falei nestes dois docentes, que era um deles que eu gostava que ele estivesse presente no próximo encontro, mas eles, como estão aqui com as agendas muito de início do ano letivo, não se conseguiram nem um nem outro comprometer com a data, mas eu vou tentar que pelo menos um deles esteja connosco, porque quer um quer outro são os mais especialistas da Ondina Braga, portanto são as pessoas que vão a vários congressos internacionais falar de Ondina Braga, e portanto se um deles puder estar connosco, eu ia gostar muito, e vocês acho que iam adorar, porque são pessoas também da literatura portuguesa, do ensino superior, e falam muito bem de Ondina. Mas eu deixo ficar aqui o link do site onde podem encontrar informações dela, também podem explorar com fotografias. O espólio pessoal de Ondina foi entregue à Universidade de Minho, à guarda da Universidade de Minho, ao Museu Nogueira da Silva, que é um museu que depende da Universidade de Minho, e as obras estão a ser editadas e reeditadas, porque algumas delas estavam esgotadas, e o município de Braga e a Imprensa Nacional Casa da Moeda têm vindo a fazer um esforço conjunto para reeditarem a obra completa da Ondina Braga, porque ela merece efetivamente esta atenção. Por isso, o Jantar Chinês é um dos que eu vou tentar ver. Se consigo vos facultar a obra, pelo menos esta obra digitalmente, mas ela tem imensas. O Noturno em Macau, por exemplo, para quem gosta de viajar para alguma cultura, também a Estátua de Sal. Ela tem 2 ou 3 obras que são emblemáticas: a Estátua de Sal, o Noturno em Macau e o Jantar Chinês. São as 3 obras que nós abordamos mais correntemente com os jovens que também participam nas nossas atividades. Ondina Braga será então o próximo mote, não é? A Sandra pode e deve continuar connosco, não é, Sandra? Nas Sim, com próximas todo o gosto. sessões. E, portanto, espero encontrar-vos aqui em princípio será o último sábado de outubro, não é? É o que está mais ou menos apalavrado. Seria exatamente no dia 25 de outubro, seria a nossa próxima sessão. Aqui temos que ter cuidado porque vai haver mudança de hora,
Vai haver mudança de hora. Mas acho que é de sábado para domingo, doutora Aida, por isso Sim, não, mas não nos afeta nesse sábado ainda. em outubro, 25 de outubro, Costuma ser no último fim de semana de outubro, pois portanto, cá. vamos ter é que ver bem a questão do horário, porque houve uma situação que ficou difícil de comunicar, acabou por não se realizar, porque tínhamos aqui um desfazamento de 1 hora. E a mudança do horário temos que ter aqui agora em atenção para não prejudicarmos. Eu até vou ver aqui a mudança da hora. Eu acho que é de 25 para 26, justamente. É, não é? Pois os nossos relógios serão atrasados 1 hora às 2 da manhã. Ok. 26, ok. É. Então, no dia 25 ainda vamos continuar exatamente dentro deste horário. Portanto, aqui em Braga, 14h30, em Buenos Aires, às 10h30, ok? Será exatamente na deadline de mudança da hora de estação, né? De propósito. Muito bem, muito bem. Bem, não sei se mais alguém quer intervir. Eu quero Alejandro? agradecer a todos a excelente receptividade, foram muito simpáticos. Pronto, não sei se esperavam algo mais detalhado a nível de análise literária da obra, mas eu acho que, pronto, eu nunca tinha participado, não é? E acho que é sempre giro, que é sempre bonito quando podemos partilhar ideias da obra. E imaginei que não seria uma apresentação muito longa, mas que haveria mais pessoas que tivessem lido o livro. Pronto, não aconteceu, mas há de acontecer noutros. Muito bom, foi muito bom. Tivemos aqui cerca de uma média de 26 participantes em sala, o que foi muito bom. Eu acho que o Uhum. mérito está aqui todo do clube, do Alejandro, da Rócio, e também desta união que vocês criam, com os vossos leitores. Eu fico muito contente. Tomáramos nós em Braga termos assim, uns leitores tão consistentes, não é, Sandra? Costumam aparecer menos nas nossas comunidades e, portanto, parabéns a vocês também por estarem entusiastas nestes acompanhamentos de obras, sobretudo de obras portuguesas e de autores portugueses. Portanto, muito obrigada a vocês. A doutora Ana informou-me que teve que sair por uma questão de agenda profissional. Pede desculpa, mas teve que se ausentar aqui desta sessão. Mas deixo-vos aqui um enorme abraço de Braga, ok? E estejam sempre disponíveis então para fazer estas pontes e fica aqui o convite para se um dia quiserem fazer uma viagem turística, literária a Braga, sabem que podem contar connosco, quer com o município de Braga, quer com a Lúcio Craveiro da Silva, que está aqui por trás de mim o edifício, para vocês já o conhecerem, e portanto são muito bem-vindos e serão muito bem-vindos a Braga e à região do Minho, como também o nosso Camilo gostava de pincelar nas suas palavras literárias. Perdão, Alexandre, perdão. deixa a sua. Assim está aqui o Daniel, quer falar? Eu mostrei a minha mulher, é bibliotecária, eu mostrei a biblioteca, é licenciada em biblioteca, eu mostrei a biblioteca de Braga, Lúcio Craveira de Tafsil, para que conozca, por lo menos por digitalmente, nada más. Bem, Muy muito bem. bueno. Então já há aqui pontos comuns, não é, Daniela? Bueno, gracias, Muito obrigado, bem. obrigado. Cumprimentos à sua esposa. Alejandro, quer Gracias. fechar? Obrigado. Abriu a sessão? Quer fechar? Sim, obrigado a vocês, a Ida, a Sandra, obrigado a todos os que participaram na palestra. E, bom, esperamos para o próximo 25 de outubro, na próxima charla, sim? Muito Uhum. obrigado a todos. Obrigada, Alejandro. Até a próxima. Até à Até a próxima. próxima. Obrigada. E eu depois envio então o filme que resultar aqui desta sessão, está bem? Tá bom. Mas então, bom trabalho e bom fim de semana. Fiquem bem. Obrigada. 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 Tchau. Obrigado.
Tchau. Não for.